Formatando um ofício circular. Esse exercício aqui, existe ele na página 23 da apostila, e nós vamos fazer as devidas formatações nele, dentro das normas da ABNT. A primeira coisa que você, como usuário, vai fazer é entrar lá no nosso site, da skylightformatica.com.br. Vamos entrar aqui no site, www.skylightformatica.com.br. Vamos entrar lá no site. Vamos vir aqui na área de downloads. Ó, já passei dos 1000 acessos aqui, ó. Que legal. Vamos entrar aqui na área de downloads. Dentro da área de downloads aqui, ó, nós vamos ter aqui a área da informática avançada. Aí ele vai ter aqui, ó, ofício circular da página 23. Vamos clicar nele, que ele vai baixar ele. Esse texto aqui, ele vai vir cru, sem formatação. Eu postei aqui os exercícios, cru, sem formatação, para a gente fazer eles dentro de videoaula. Quando você clica nele aqui, ele já automaticamente vai abrir no Microsoft Word. Como ele foi um arquivo baixado da internet, o Microsoft Word não detecta que você digitou ele no momento. Então, vamos habilitar a edição para ele me exibir aqui, ó, as ferramentas que nós temos para fazer as formatações. Esse texto aqui, como vocês percebem, ele está sem formatação. Ele foi digitado e ele está sem formatação nenhuma. Então, nós vamos colocar uma formatação nele aqui dentro das normas da ABNT. A norma da ABNT que eu tenho aqui é colocar os parágrafos com 3 centímetros de espaçamento aqui, ó, de parágrafo na primeira linha, e o espaçamento entre linhas com 1,5 linha. Então, eu vou formatar parágrafo por parágrafo, para você perceber que a gente vai entrar em uma ferramenta aqui várias vezes, mas se eu fizesse aqui, ó, selecionasse o texto todo e fizesse a formatação de uma única vez, ele iria obedecer o nosso comando e iria fazer tudo de uma única vez. É para você ganhar tempo. Primeiro eu vou fazer sozinho, um parágrafo por parágrafo. Depois eu vou fazer com todo o texto, para vocês observarem que funciona tudo de uma vez, para você ganhar tempo com o seu serviço. Então, aqui, ó, nós vamos colocar ele aqui, ó, com uma fonte 14, né? Já vou colocar uma fonte 14 aqui, 12, em todo o texto, para não ficar tão pequenininho. Então, aqui, ó, esse primeiro parágrafo, eu vou vir aqui na ferramenta parágrafo, que ele vai me chamar um painelzinho aqui, ó, para eu formatar especificamente parágrafo. Qual é o alinhamento do texto? Eu sempre vou manter ele justificada, para ele descer igual, tanto na régua da posição da tabulação aqui, ó, da margem direita, quanto da esquerda. Sempre justificada. O especial aqui vai ser na minha primeira linha. Quando você coloca o especial na primeira linha, ele já traz a tabulação padrão, que é 1,25 centímetros. Só que a regra da página 23 lá, está dizendo para mim que o especial do recuo aqui, ó, na primeira linha, ele tem que ser 3 centímetros. Observe que ele já avançou aqui, ó. E entre linhas, 1,5 linhas. E vou dar um OK. Observa que aqui, ó, ele já mudou minha tabulação aqui do recuo. A minha palavra ofício circular, que é o título do texto, ela veio aqui, avançou 3 centímetros. E o restante do texto é normal, porque são parágrafos diferentes. Novamente, eu vou em senhor juiz. Vou lá novamente. Justificada. Especial. Primeira linha. Eu já vou digitar aqui logo 3. E entre linhas, 1,5. Ok? Observe que ele ficou na mesma posição. Esse do considerando aqui, ó, tudo isso daqui é um parágrafo único. Vou lá novamente. Especial primeira linha, alinhamento justificada por 3 centímetros. Entre linhas, 1,5. E dou um OK. Observe o que é a primeira linha aqui. Estou observando que nós temos um parágrafo aqui selecionado, que é todo esse texto aqui atrás. A minha primeira linha é que foi 3 centímetros. O restante se manteve. Então, ele me obedeceu. E assim sucessivamente. Eu seleciono o parágrafo. Vou lá.
justifico, primeira linha, 3 centímetros, entre linhas 1,5, dá um ok, tá ficando bonito. Este daqui também, que é um parágrafo específico, primeira linha, 3 centímetros, entre linhas 1,5, dá um ok. Esse daqui simplesmente centralizado, porque é onde a corregedora lá vai assinar, tá certo? Se eu quisesse formatar tudo isso aqui de uma única vez, então vamos desfazer aqui até ele voltar ao formato comum do texto. Selecionaria todo o texto. Ó. Não é essa parte do texto aqui que eu tenho que colocar o especial, primeira linha. Vou lá em parágrafo, alinhamento justificada, especial. Primeira linha de cada parágrafo por 3 centímetros e entre linhas 1,5. Olha só, ele fez tudo de uma única vez. Sobrou o quê? Simplesmente onde a corregedora vai assinar. Outra coisa interessante é você diminuir aqui, ó, o parágrafo. Diminuir o parágrafo, né? Para ter uma visão geral. E você sempre vai alinhar o texto. Dá Enter aqui, ó, antes da palavra Office. Você sempre vai alinhar o texto aqui na vertical, centralizado com a página. Observe que eu dei vários Enters aqui. Eu vou voltar. Eu dei vários Enters aqui, ó, alinhando o meu texto na vertical. Isso daqui dá um design melhor para o ofício de vocês. Ele fica mais claro, a leitura dele. E, digamos assim, ele fica mais bonito de se ver, né? Volto aqui ao normal. Aí entra aquela questão das figuras que nós trabalhamos. Como ele é um ofício, ele é um documento oficial, eu posso pegar aqui, ela é uma corregedora geral da justiça, eu posso pegar aqui alguma figura de justiça para eu colocar aqui no fundo, né? Por exemplo, eu quero aquela balancinha lá dos advogados, aquela balancinha lá. Eu venho aqui, ó, em esquece o que vai acontecer com o texto. Lembra que numa aula anterior aí que a gente trabalhou com figuras, nós temos que quebrar a figura antes. Então, o que acontecer com o texto, não se preocupe que ele vai voltar ao normal. Eu venho aqui em inserir, clipart, e aí eu vou colocar aqui justiça. Observe o que vai acontecer. Vai aparecer a balancinha. Não se preocupem com o que vai acontecer com o texto. Depois ele vai voltar ao normal. Quando você clica, a figura vem para cá. Vamos fechar a janelinha do clipart. Ele quebrou o texto aqui e desordenou meu texto de alguma forma. Se eu arrastar ela aqui para qualquer lugar aqui, ela não vai obedecer nada. Ela vai quebrar meu texto e meu texto fica bagunçado. Eu vou chamar a figura para frente. Lembra? Quebrar texto automático, quebra automática de texto. Eu vou quebrar ele e vou chamar ele para em frente ao texto. Observe que a figura vai flutuar e o meu texto voltou ao normal à sua formatação que eu tinha acabado de deixar. Então, por que eu chamo para frente? Lembra da aula anterior? Para eu ajustar a figura no lugar que eu desejo, para eu colocar ela mais ao canto, para eu colocar ela aqui, ó, com um ajuste centralizado. Isso aqui é para eu colocar ela onde eu desejar, né? Então, vamos colocar ela menor aqui um pouquinho. Eu quero colocar ela aqui no fundo do texto e tal. A hora que ela estiver no lugar que você deseja, você pode fazer aqui, ó, aquela opção de desbotado, só para dar uma sombrinha na figura. A cor que você desejar. Eu sempre coloco desbotado, porque geralmente todas as figuras utilizam a tinta preta para poder fazer as suas cores. E o preto sobrepõe o preto do texto. Então, a hora que o texto passar aqui, ó, sobre uma figura mais escura, principalmente se a gente imprimir a impressora a laser preto e branco, o texto vai ficar sobreposto. Então, você não vai conseguir ler o texto. E no desbotado, ela dá só uma sombrinha, um cinzinha lá no fundo e não vai atrapalhar em nada seu texto. Agora, nós vamos trabalhar com uma ferramenta que na aula anterior eu não mostrei para vocês, que é ajustei minha figura, chamei para frente, ajustei ela, coloquei no lugar que eu desejo. A última opção que você vai fazer com a figura é mandar ela para trás do texto. Atrás do texto. Aí ela vai para trás do texto, fica lá, você fez uma transparência no texto e ela ficou
no fundo do texto. Ah, mas eu quero trabalhar com uma figura de novo, porque eu preciso diminuir ela. Acha aqui, ó, a seleção dela. Você pode diminuir. Acha a seleção, ó. Você pode arrastar. Você pode aumentar. Você sempre tem que achar essa cruzinha aqui, ó, da seleção. Perdeu a figura, acha a cruzinha da seleção, seleciona ela novamente. Você vai fazer os ajustes nela normalmente, tá? Outra pergunta que as pessoas me fazem é como converter um documento desse aqui, ó, em PDF. Simples. Você vem aqui em arquivo, salvar como tipo. Você vem aqui e marca PDF. Salvar como tipo, ao invés de ser documento do Word, que é doc, você vai vir aqui e falar para ele, ó, PDF, que é o Portable Document File. E abrir arquivo após a publicação, eu sempre deixo marcado, porque quando eu termino de salvar, ele já me abre ele no Adobe Reader. Observe o que vai acontecer. Ele me publica ele em PDF. Tá certo? Só toma o cuidado onde você vai salvar ele como PDF. Vamos lá fazer de novo. Salvar como? Para não ficar em um lugar onde você não encontra depois. Salva lá em documentos. Então, vou colocar aqui página 23, ofício, PDF, né? Vou salvar em documentos. E mando salvar. Como? PDF. Salvar. A hora que eu precisar dele, ó, criou, né? Como eu salvei ele em documentos, eu vou procurar ele em documentos. Então, abre aqui em qualquer página, documentos. Aquele aqui. Página 23, ofício. Aí ele vai se posicionar aqui. Simples assim. Vamos salvar esta figura aqui. Este ofício que a gente baixou. E pronto. Até a próxima.